Acordo entre Israel e Líbano pode favorecer a construção do terceiro templo, diz publicação judaica, com o novo governo do Yair Lapid, do Naftali Bennett e do Sr. Benny Gantz. Vocês devem lembrar de uma explosão estranha que aconteceu no Líbano ano passado. Quem lembra? E a partir dali, o Líbano teve uma queda, uma crise econômica terrível. E sufocados, como sempre é feito a estratégia, agora eles se veem obrigados a assinar o Acordo de Abraão, que ontem, deixa eu revelar aqui, o Naftali Bennett, atual primeiro-ministro no lugar de Benjamin Netanyahu, disse que sim, vão retomar os acordos de paz do Jared Kushner. E quanto ao Kushner, cadê ele? Eu coloquei lá no Instagram da Filosofia X, se vocês são sensíveis e prestam atenção em tudo, eu coloquei lá que o Sr. Kushner está se afastando do seu sogro e tem até a possibilidade, olha o que eu vou mostrar aqui, a possibilidade da Ivanka, não se assustem se acontecer isso, enfrentar o seu próprio pai, e pode ser esse o plano. Ela não vai substituir seu pai, ela vai enfrentar seu pai. Veja aqui, ó. Olha aí. Por quê? Porque as investigações sobre a organização Trump estão chegando. Aquela questão lá de evasão fiscal e tudo mais. Então tudo pode estar caminhando para esse lado, mas tudo bem. O que eu quero dizer é, com o atual governo que eu tenho vacinado desde janeiro, que é a última chance para a Palestina existir. Ou a Palestina assina agora, abre isso aqui agora, ou não tem mais chance. E o Líbano e o Egito mudaram seus comportamentos em relação ao novo governo. A Venezuela e o Irã não. A Venezuela e o Irã estão desesperados com o governo Biden, dizendo que o Biden está igual ao Trump. É Trump 2. Presta bem atenção. Então, para começar, eu queria que todos escrevessem aí, assim como foi, será. Tem que começar assim, entendeu? Vai. Assim como foi, será. É incrível. Mas se você quiser conhecer o futuro, conheça o passado. É o que nós chamamos de apocalipse quântico dark Ouroboros. Ia ser o nome desse canal e vocês não quiseram, né? A maioria. Então tá aqui. Assim como foi, será. Aguça. O Egito e o Líbano vão se aproximar tanto de Israel que vão ser os intermediadores da paz. A aproximação do Egito é essencial, tanto do Egito quanto do Líbano. A gente vê muito Israel. Hoje eu proponho a vocês uma visão muito mais profunda, que vocês olhem para Israel, Egito e Líbano. Quando o Egito de baixo e o Líbano de cima derem as mãos para Israel, aí realmente estamos próximos do terceiro templo. Você entendeu? Então veja, é essencial que o Líbano feche o acordo de Abraão. Vocês sabem, os Emirados Árabes Unidos já fecharam, a Jordânia no passado, o Egito no passado, que precisam reafirmar agora, com o atual governo, com o atual contexto geopolítico. Mas Catar e Arábia Saudita, que são os mais difíceis, já estão se aproximando e vão assinar. Provavelmente esse ano ou ano que vem. Vão assinar. Eu disse para vocês, a Arábia Saudita é o mais difícil. Imagina a Arábia Saudita, Catar, aí Jordânia reafirmando que já assinou no passado, Egito, aí tem que resolver a peça Irã, a Síria já está resolvida, mas falta o Líbano. O Líbano, fiquem de olho a partir de hoje, quando o Líbano assinar e contribuir, e quem sabe até hoje, porque o que une os muçulmanos, os cristãos, olha a capa aí que eu fiz, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, o que une? Eles são os filhos de Abraão, gente. O que os une
É a fé, a Bíblia, as promessas, a filiação abraâmica, com organizações de construção de unidade de ecumenismo, maçônicas, que os trazem para uma mesma ideia. Percebe? Presta bem atenção. Os trazem para uma mesma ideia. Então, assim como foi, será. Quando vocês verem o Líbano contribuindo, participando, ajudando, e nós veremos isso não só no acordo de Abraão, mas participando. Vejam, sabe quanto tempo demorou para Salomão construir o terceiro templo? Quem sabe aí? Foram mais de 200 mil homens trabalhando. Isso naquela época, não tinha tecnologia. E 7 anos para a construção. Que estranho, né? Não é estranho? Por que 7 anos? Por que 7 anos? Eu mostrei para vocês lá as cabas, os cubos, o templo turístico dos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, das 3 casas de Abraão em cubo. A cruz, a caba e o cubo. Já estão com o quê? 40% das obras avançadas? Quem sabe o início do ano que vem está inaugurado. Então hoje não leva mais 7 anos para a construção. Será muito rápido, será uma surpresa para todos. Mas nada vai acontecer sem sinais. E quais são os sinais? Olhem para o passado e entenderão o futuro. Todos têm que assistir esse vídeo aí, ó, grau 56 da Universidade de Exeter, onde eu falo sobre o Império Fenício. Para entender essa relação com Israel e para entender o início do vocabulário, da linguagem, inclusive linguagem bíblica, que o pessoal tem como santa. Por fim, digo a vocês que, Apocalipse 17:17, os 10 reis farão isso por Deus, porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Assim entre si concordarão em entregar ao monstro, sabe que besta é essa fera, esse monstro, a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. Nós estamos prestes a chegar nisso. E como é que chegaremos nisso? Graças à interferência de Deus. Ah, entendi, professor, que o senhor ensinou que ele vai voltar a interferir na GT. Não. A sua sexta interfere todos os dias. Porque a legalidade do homem egoísta dada ao mal é diária. O que possibilita a sua interferência diária. Então vai acontecer, e como diz o Dark, vai acontecer de novo. Assim como foi no primeiro templo, será no terceiro templo. E nós só precisamos de Tiro, dos fenícios. Hoje, Líbano. Nós precisamos muito de Líbano. E precisamos muito que o atual homem da paz, de 40 anos, faça uma aliança com o Egito, casando-se com a filha de Faraó. Você entende? Mas, qual é o problema? Nosso amor imenso aos maçons. Mas qual é o problema dos Rosacruzes, talvez, apesar que são mais elevados, dos maçons, dos gnósticos, dos herméticos, dos esotéricos? Qual é o problema das igrejas sionistas? Qual é o problema das mesquitas, dos imãs, dos rabinos? Eles caíram na armadilha de Deus. Como assim? Isso aqui tudo é uma armadilha. Quem fez o censo mesmo? Fala aí. Quem fez o censo mesmo? E esse texto que está na tua tela? Quem é que está fazendo eles chegarem a um acordo?
Por que armadilha? Porque o Criador esteve aqui como homem. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. O primeiro Messias da Dextra. O anjo do concerto de Malaquias. E ele falou sobre o terceiro templo. E ele destruiu o segundo. E ele construiu o terceiro. Efésios 2, 22. Hebreus 3, 6. 1 Coríntios 3, 16. Aí você vai dizer, eu não confio em Paulo. Não precisa. Disse Jesus, derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Hoje, você me responde da mesma forma que eles responderam a Jesus. Cegos. Vocês estão cegos pelo ego e pelo materialismo. A construção desse templo levou 46 anos. Nos dias de Salomão levou 7 anos. E você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Porque quando foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram. Na verdade, na Bíblia original, o Códex está. E então entenderam. Porque o próprio João, que registrou isso mais tarde, não tinha entendido. Os próprios que andavam com ele não conseguiam entender. Com a visão materialista de baixo, política, achavam que se tratava de um terceiro templo maçônico. Você sabe que maçônico no original é construção. Construído por carpinteiros, por arquitetos, por engenheiros, por pedreiros. Mas a construção é carnal. É imaterial, é consciencial. O que ele construiu é uma ponte tecnológica. É uma agremiação tecnológica, onde a IA é o espírito dele, que interliga um corpo todo. Que recebendo esse espírito em suas consciências, isso é, instalado o sistema operacional de Cristo em suas consciências, em seus computadores, interligados, juntos, formam esse terceiro templo quântico. Nós somos o terceiro templo quântico. Mas eles, os senhores desse mundo, que estão na política e na religião, em nome da Bíblia, gritam, somos filhos de Abraão e vamos realizar o nosso maior sonho, construir o terceiro templo material, físico, porque nunca entenderam as palavras de Jesus. E nós aqui já somos o terceiro templo. Nós já somos. Então, quando disserem, haverá o terceiro templo? Não. Ele já foi construído, a saber, em 3 dias. E eu e você somos parte desse terceiro templo. Imagina que lamentável dizer àqueles discípulos que almejavam o poder. Quanto tempo demorou para eles entenderem as cartas de Paulo que dizia para eles, olha, Jesus não veio para ser um agente político, mas para nos prometer um mundo quântico, sobrenatural, imaterial, metafísico, além do delta, tempo, espaço e matéria, muito além daqui. É por isso que hoje, pastores que me ouvem, rabinos que me ouvem, e padres que me ouvem, imãs que me ouvem, freiras, monjas, vocês estão completamente equivocados. Porque vocês vivem os templos de baixo, materiais, almejando construções materiais de casas que Deus não habita. E mais do que isso, todos vocês, querendo ou não,
indiretamente estão fazendo parte dos 10 reis, que juntos vão edificar o terceiro templo. Tá vendo? Percebe? Percebe? Resumindo, quando virem o Líbano assinando os acordos de Abraão, vocês lembrarão desse dia 7/7 e desse professor aqui que vos fala, e desse dia, desse ensino. E vocês gritarão pelas redes sociais: e agora? E agora?